Olá, pessoal! Seguindo aqui, Lorena, nesses nossos primeiros slides de apresentação que vieram no primeiro vídeo, vamos aqui, comentar sobre a prova do tipo 2. Bem, a primeira questão, ela traz que um pesquisador, ele calcula um intervalo de confiança de 95% para uma proporção e obtém, esses dois resultados, 0,3 e 0,24. Então, ele afirma: como o p-valor não foi utilizado, não é possível tomar nenhuma decisão estatística. E essa afirmação, ela é o quê? Na letra A, ela diz que ela é correta, pois decisões estatísticas exigem obrigatoriamente p-valor, e isso está errado. O intervalo de confiança, que é o resultado, que foi obtido, ele já fornece informação suficiente, para tomar decisões estatisticamente, sem precisar necessariamente de um p-valor. A letra B diz que ela está parcialmente correta, pois o intervalo não fornece informação suficiente. Baseado, no que acabamos de ver na letra A letra B também está errada, porque o intervalo de confiança ele já fornece a informação suficiente, para avaliar a hipótese sobre o parâmetro que está sendo estudado. A letra C diz que ela está correta apenas se o tamanho da amostra for pequeno, e isso é também errado, tá? O tamanho da amostra, ele não impede que o intervalo de confiança ele seja, utilizado para inferência estatística. Na letra B, diz que está correta, pois pode, substituir, o valor P por um valor contido em tabelas estatísticas. E isso está errado também. A alternativa meio que ela sugere uma substituição, que não existe, é uma técnica que não é praticada, na estatística. Então, sobre a letra E, que diz que ela está incorreta, pois o intervalo de confiança permite inferências equivalentes a testes de hipótese. E aí, ela está correta, Como vimos em sala, intervalo de confiança, ele também permite aí decisões estatísticas. Então, para essa primeira questão, a alternativa correta é a letra E. Partindo para a segunda, ela traz, um pouquinho assim de imaginação dessas funções, que foram aplicadas, no RStudio. Ela diz assim: qual gráfico é adequado para um engenheiro civil analisar os tipos de falha estrutural observados em inspeções, dispondo do seguinte banco de dados, onde a gente tem um banco de dados, de falhas em que traz, essas variáveis, aí, flexão, cisalhamento, flexão, torção, flexão. E aí ele traz as alternativas. Na A, a gente tem falhas. E aí, será que ele seria adequado para analisar esse tipo de falha? Ele não seria, tá? Por quê? Nessa questão, ele está tratando muito sobre a natureza de uma variável. Que nesse caso aqui, quando a gente olha para o banco de dados, a gente vê que são dados categóricos, tá? Então, como o histograma ele é muito mais indicado para dados numéricos contínuos, aqui não se aplicaria muito para avaliar, esse quantitativo aí de tipos de falhas. Na letra B, que na prova estava como C, teve 2 Cs da questão, mas a gente pode tratar como letra B, fala sobre bar plot, table falhas. E aí, essa era correta. Por quê? Como os dados, eles são categóricos, essa função, ela conta a frequência desses dados. E o bar plot, ele é utilizado, para categorias, ele também é conhecido, como gráfico de barras. Então, com essa transformação, você apresentando aí essas frequências e depois aplicando esse bar plot, então acaba sendo um recurso, adequado nessa situação para se observar esses diferentes tipos de falha do banco de dados. Na outra,
né, letra C, a gente tem IST, né, esse AS numérico falhas, e esse código ele estaria inadequado. Por quê? A gente tem que, como já foi falado, né, na alternativa, nessa primeira, na letra A, os histogramas eles são concebidos para dados numéricos. Você usar esse AS numérico seria o quê? Você converter, né, o tipo, né, da categoria, converter a categoria em números, que seria o caso, acaba podendo distorcer as frequências e isso aí implicar em análises errôneas. Então, por isso que é errado a aplicação desse código, né, nesse caso, devido à natureza do nosso banco de dados. A letra D, a gente tem plot falhas e ela também está errada, né? Nessa daí, a gente pode dizer que as linhas elas conectam valores numéricos em ordem, mas as categorias elas não têm uma sequência numérica assim natural. Então, novamente, né, ia produzir provavelmente análises errôneas dentro desse nosso contexto. Na letra E, a gente tem o plot, de novo, né, a função numérica, e aí, para além dessa questão que a gente já comentou com essa relação de tentar transformar categorias em números, ainda o plot ele geria só um gráfico de distribuição de pontos, né, e aí não seria bom, né, para análise boa, estatisticamente significativa nesse nosso caso. Então, essa segunda questão, a letra certa seria C, né, barra B. Bem, na terceira, a gente tem que, durante a análise de deformações em vigas de concreto armado, dois box plots apresentaram. Então, ele traz as características, que são medianas semelhantes, amplitudes totais semelhantes e caixas UIQR muito diferentes. Então, qual é a conclusão mais adequada, né, que se pode tirar partindo aí dessas características desses dois box plots? A letra A trata que os conjuntos possuem exatamente a mesma dispersão. Isso é errado, tá? Bem, a mesma amplitude, né, total, ela não garante que a dispersão central ela seja igual, tá? Então a gente não pode afirmar, né, que eles possuem exatamente essa mesma dispersão. A letra B diz que a amplitude total é suficiente para descrever toda a variabilidade. E aí, isso também é errado, né? A amplitude total ela vai mostrar aí apenas a diferença entre o maior e o menor valor, mas não como os dados eles se concentram, né, no centro aí. Na letra C, diz que a dispersão central dos dados difere significativamente entre os conjuntos. E essa alternativa, ela está correta, tá? O IQR, ele mede a dispersão aí dos 50% centrais dos dados. E ter a mesma amplitude total não implica a mesma variabilidade interna, né? Pois o conjunto ele pode ter extremos semelhantes, mas comportamento central bem distinto. A letra D, e é parecida, né, com a letra E, assume que o conjunto com menor IQR necessariamente possui média menor, e é errado, não necessariamente, né? Pois o tamanho do IQR, ele indica a dispersão central, né, não a posição da média, e de forma semelhante, né, a gente tem a justificativa do porquê está errada a letra E, em que também o tamanho da caixa, média variabilidade, né, como a gente comentado, desses 50% centrais dos dados, e não a sua posição na reta real. Então, nessa terceira questão, a alternativa correta é a letra C. Partindo agora para a quarta, né? Voltando aí de novo para a análise do engenheiro. Na análise de uma confiabilidade estrutural, o engenheiro calcula a probabilidade de falha de uma viga submetida a carregamentos variáveis. Qual alternativa melhor expressa a importância, né, da probabilidade nesse contexto? Então, letra A. Eliminar completamente as incertezas de materiais. Isso é errado, né? A gente não tem como, não é possível eliminar completamente, 100%, né? As incertezas dos materiais, elas sempre existiram e vai precisar ser consideradas. A letra B fala que garantir que todas as estruturas terão comportamento idêntico.
E aí ela também está errada, tá? Estruturas idênticas, eles podem ter respostas diferentes, né? Devido a variações de materiais, nas cargas. Isso assemelha um pouquinho, né? O que a gente também viu na letra A. A letra C fala de substituir os ensaios experimentais por modelos determinísticos. E essa alternativa também está errada, tá? Modelos determinísticos, eles não são capazes de eliminar, né, as incertezas, né? A probabilidade é utilizada justamente para quantificar essas incertezas. A letra D fala de garantir que todas as estruturas terão amostras idênticas. E também essa alternativa é errada. Não é possível, né, a gente garantir que amostras idênticas, porque como a gente já vem comentando, né, materiais podem ser diferentes, os ensaios podem sofrer influência, né, de diversos fatores aleatórios. Então, nos resta a letra C, que fala de quantificar matematicamente as incertezas associadas às ações e resistências. Então, essa é a alternativa correta da quarta questão, né, que é justamente a função da probabilidade, né? Ela permite quantificar esse risco e a confiabilidade. Então, por isso, quarta é a letra E. Na quinta, né, seguimos aí com o trabalho do nosso engenheiro, fala que na inspeção de uma ponte, o engenheiro registra o número de veículos pesados que ultrapassam o limite de carga por dia. Sobre essa variável, é correto afirmar. Então, letra A, a gente estava lembrando aqui, falando de número de veículos que ultrapassam o limite de carga por dia, mas é número de veículos. Letra A, é uma variável contínua, pois o tempo influencia sua medição, e isso está errado. O número de veículos não é uma variável contínua, né? Ela é contada, né, em unidades inteiras, então se caracteriza como uma variável discreta. Letra B, é qualitativa ordinal. Errado também, né? Por essa natureza, né, do número de veículos, elas não é uma variável de categoria, né, ordenada. Letra C, pode assumir infinitos valores fracionados. Também está errado, né? Porque como o número de veículos é uma variável discreta, justamente, né, por essa natureza de que são contáveis e não possuem valores fracionados, né? A gente não vai ter, por exemplo, 4 veículos e meio que ultrapassaram o limite de carga no dia observado. Na letra D, fala que é uma variável contínua, pois pode assumir infinitos valores, né? Como eu acabei de informar, está errada, né? O número de veículos é contado em unidades inteiras, então não pode assumir infinitos valores dentro daquele intervalo, né, observado. Então, nos resta a letra E, que fala que é quantitativa discreta associada a eventos contáveis. Então, é a correta, né? Depois da gente ter comentado das outras alternativas, pois trata-se, né, de uma variável quantitativa discreta baseada aí na quantidade de eventos. Então, para a quinta questão, a resposta, letra E. Já na sexta, né, fala que um pesquisador afirma: toda variável contínua pode ser transformada em discreta por arredondamento. Portanto, não existe diferença conceitual relevante entre elas. Então, aqui é outra questão, né, tendo esse parâmetro entre discussão aí de natureza de variável. Então, a letra A fala que essa afirmação ela está correta, pois qualquer medição depende de precisão finita. Isso é errado, né? A questão do arredondamento, ele é apenas uma representação numérica, tá? Ele não está diretamente, necessariamente ligado à natureza discreta ou contínua de uma variável. Na letra B, correta apenas em aplicações experimentais. Errado também, tá? A variável ela continua sendo discreta ou contínua pela sua definição matemática da problemática que está sendo, né, estudada, independente de como esses valores aí foram arredondados. Na letra C, fala de parcialmente correta, pois variáveis discretas são aproximações de contínuas. Então, é errado também, tá? Como a gente vem falando, o arredondamento ele afeta
não a definição matemática, né, da natureza dessa variável ser discreta ou contínua. Na letra D, fala que correta, pois a distinção depende da natureza matemática da variável e não apenas do registro numérico. Essa é uma alternativa, assim, bem interessante, né? Por quê? A justificativa está correta, né? Se a gente for olhar só a justificativa, realmente, a distinção depende da natureza matemática de uma variável, né? Não só o número, para se saber se ela é discreta ou contínua. Só que ela está falando que é correta a afirmação. E a afirmação da questão é justamente o contrário da justificativa. Então, fica aí esse contraponto, por isso que essa alternativa ela está errada. Então, nós temos a letra E, que fala que é incorreta, pois a distinção depende da natureza matemática da variável e não apenas do registro numérico. Então, essa é a resposta correta, né? Então, o arredondamento ele é apenas uma representação numérica, né, da natureza. A natureza da variável, ela permanece. Então, a resposta da certificação também foi letra E. Partindo aqui para a sétima, né? Que fala aqui, durante a análise de número de fissuras em placas de concreto, um pesquisador utiliza o teste Q² para avaliar a aderência à distribuição de Poisson. Qual característica do fenômeno justifica essa escolha? Então, essa é uma pergunta um pouco mais direta, né, falando aí do teste, né, de Q² para avaliar essa aderência à distribuição do Poisson, e ele traz, né, 5 alternativas. Na letra A fala, porque o número de fissuras é uma variável discreta associada à contagem de eventos. E aí? Exatamente. Essa é a resposta, né? Bom que vê logo de cara e está logo seguido da questão anterior, que também estava falando dessa questão de natureza, né, da variável. E aí, nesse caso, a gente tem, né, como a gente comentou em sala também, que a distribuição de Poisson ela é apropriada, né, para modelar a quantidade de eventos discretos, como fissuras, falhas, acidentes, como, por exemplo, o número, né, de veículos que estava na questão anterior. As próximas questões, tanto a 8ª, a 9ª e a 10ª, foram questões que traziam afirmações, né, que tinham que se avaliar se elas eram verdadeiras ou falsas, e depois marcar a alternativa que estivesse correspondendo, né, a esses resultados que foram observados nessa análise de verdadeiro ou falso. Aqui no 8º, que já está aparecendo ali a marcação na letra D como a correta, mas vamos observar ponto a ponto. Na primeira, ele fala aqui, em controle tecnológico do concreto, rejeitar a anormalidade implica automaticamente que nenhum método estatístico pode mais ser utilizado. Essa é uma afirmação que ela está verdadeira, tá? Por que ela está verdadeira? Porque se a gente for avaliar, né, com relação no contexto, né, de métodos paramétricos clássicos, que eles realmente exigem, né, eles precisam que a distribuição seja normal, não consegue aplicar outros métodos dentro do âmbito do contexto de paramétrico, tá? Mas, deixando aqui a informação, existem os não paramétricos que são justamente para ser aplicados, né, nesses casos. Na 2, fala aqui. O teste Shapiro-Wilk tende a apresentar maior poder estatístico para detectar desvios da normalidade em pequenas amostras. E, como a gente viu em sala, ele também aplicou, isso é verdadeiro, tá? Esse teste Shapiro-Wilk, ele possui um alto poder, né, para pequenas amostras. Na afirmativa 3, temos que, em amostras muito grandes, pequenas diferenças em relação à distribuição teórica podem gerar p-valores baixos em testes de aderência. E essa alternativa também é verdadeira, né? A gente tem que grandes amostras aí, eles aumentam a sensibilidade, né, dos testes. E a 4ª diz que o fato de um teste de aderência não rejeitar H0 prova que os dados seguem exatamente a distribuição proposta. E essa alternativa, ela tá falsa. Por quê? Aqui a gente entra no cuidado nas palavras,
né, que a gente tem que ter quando está trabalhando, né, com estatística de uma forma geral, especificamente aqui em teste de aderência. Por quê? O problema dessa afirmação é justamente no prova, tá? Por quê? Não rejeitar H0 não significa necessariamente provar a distribuição. Na verdade, aqui está muito mais ligado a não encontrar evidências que sejam contra algo, ou seja, contra o nosso H0, do que provar necessariamente, né, algo, né? A nossa H0, ele meio que continua sendo uma alternativa plausível, mas ela não é uma certeza absoluta matemática, né? Pode ser por conta de, do tamanho da amostra, talvez, às vezes tem outras distribuições que possam também se adequar. Então, o erro estava realmente nessa palavra prova, tá? Então, com isso, a gente só tinha A4 como falsa, e aqui entrava uma questão, tá? Por quê? Poderia se marcar tanto a letra C, dizendo que apenas a 4 é falsa, como poderia se marcar a letra D, que dizia que apenas 1, 2 ou 3 são verdadeiras. Marcando qualquer uma das duas, a pontuação, né, foi dada. Aqui eu deixo para vocês, né, por escrito, os comentários também que foram feitos para cada alternativa. Isso vai aparecer também tanto na nona como na décima. E qualquer coisa vocês podem pausar, né, para ler ou tirar um print ou anotar essas descrições. Partindo agora para a nona. A primeira afirmação diz: variáveis discretas são frequentemente modeladas por distribuições como binomial e Poisson. Como a gente já comentou em outra questão, essa afirmativa está verdadeira, tá? Essas duas distribuições, elas modelam, né, muito bem contagens, então são adequadas, né, nesse contexto. A segunda afirmativa diz que variáveis contínuas podem assumir qualquer valor em um intervalo dos números reais. Isso está verdadeiro também, tá? Isso é realmente a definição, a principal característica de uma variável contínua. No terceiro, tem que o fato de uma variável possuir casas decimais implica necessariamente que ela seja contínua. E isso é falso, tá? Essa questão de casa decimal, ela não define a natureza da variável, tá? A gente pode ter, sim, uma variável discreta que tenha casa decimal diferente de zero. Como, por exemplo, preço de alguma coisa, tá? Vamos supor que um material, sei lá, custe R$1,80. Pode custar R$1,81, R$1,82, mas nunca vai gastar, nunca, né? Não, normalmente, né? Não vai se custar R$1,81, 4,3,2,1,5,2,0. Não existe isso. Ó. Normalmente ela vai pular de centavo para centavo. Isso pode ser aplicado em outros contextos, mas assim, eu estou querendo mostrar aqui. Não é a casa decimal, a existência de casa decimal que vai definir que uma variável é contínua. Tem que ser avaliado mesmo a natureza dessa variável. E a quarta, ela fala que em engenharia civil, o número de falhas estruturais em vigas pode ser tratado como variável discreta. E isso é verdadeiro, né? A gente já começou também, né, sobre em outras questões, e o número, né, que pode ser a quantidade de existência, né, dessas falhas, realmente representa uma variável discreta. Então, nesse caso, a única falsa, né, é a terceira afirmação, e aí entra no mesmo quesito que foi da oitava. Podia ser tanto letra A, dizendo que apenas 3 é falsa, como poderia ser a letra C, dizendo que apenas 1, 2 e 4 são verdadeiras, tá? Se caso alguém marcasse as duas, também ia ganhar um ponto, mas marcando uma ou outra, também já ganhou a pontuação completa dessa questão. Aqui, novamente, né, deixo a descrição, né, resumida dos comentários acerca de cada alternativa da nona. Partindo, então, para a décima e última da prova, a primeira afirmativa falava aqui:
em variáveis contínuas, probabilidades são obtidas calculando áreas sobre a curva da função densidade. Isso é verdadeiro, tá? A gente tem que a probabilidade vai corresponder à área sobre essa curva. A 2 diz que a função densidade de probabilidade pode assumir valores maiores que 1 sem violar princípios probabilísticos. Isso talvez pode ter dado uma certa confusãozinha, porque às vezes a gente bota o 1 na cabeça, densidade é 1, né? Mas na construção, como está construída essa frase, ela é verdadeira, tá? A densidade, ela pode exceder esse 1, mas desde que a área total sobre essa curva, ela permaneça 1, tá certo? A terceira afirmativa fala aqui, a resistência do concreto pode ser modelada por uma função densidade-probabilidade, né, FDP, normal, devido à natureza contínua da variável. E essa questão também é verdadeira, né? A gente tem que a resistência do concreto, ela é uma variável realmente contínua, porque ela pode assumir finitos valores, né, dentro daquele intervalo de observação. A quarta afirmativa fala aqui, quanto maior o valor da função densidade em um ponto, maior a probabilidade de observar exatamente aquele valor. Isso é falso, tá? Às vezes, mesmo que essa densidade ela seja alta, né, naquele ponto, não é, né, dizendo que há uma maior probabilidade de observar, né, exatamente naquele ponto. Para você observar exatamente um ponto, né, considerando aí, num contexto de variável contínua, essa probabilidade seria zero, na verdade. Então, nessa questão, a alternativa 4, ela foi a única falsa, e aí, né, a resposta seria ou letra A, dizendo que apenas a 4 é falsa, ou a letra C, dizendo que 1, 2 e 3 são verdadeiras, tá certo? Novamente, marcando qualquer uma dessas duas, ou as duas, a pontuação ela foi dada por completo. E é isso, né? Chegamos ao final aí dos comentários acerca da prova do tipo 2. Eu desejo bons estudos para vocês, né? Para a continuação da disciplina. Estou deixando meu e-mail, né? Vocês têm meu contato, que eu estou no grupo da turma, para tirar qualquer dúvida ainda sobre a prova, ou se quiser comentar sobre alguma outra questão, como por exemplo dos artigos, fico à disposição e até já!